A Defesa Aérea dos Estados Unidos derrubou um novo objeto não identificado que sobrevoava o estado do Michigan. É o terceiro caso em 3 dias. Uma análise está em andamento para identificar se os objetos têm relação com o balão chinês abatido há 8 dias na Carolina do Sul. A gente vai falar mais sobre o assunto, vai aparecer aqui na nossa tela, já está aqui a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana. O que se sabe sobre esses objetos e, em especial, este último, este mais recente, abatido no estado do Michigan? Oi, Yuri, boa noite a todos. Yuri, esse objeto foi abatido ali, ele sobrevoava o Lake Huron, então um dos lagos ali, um dos 5 grandes lagos dos Estados Unidos, que fica entre o Michigan e entre Ontário, no Canadá, então entre o Canadá e os Estados Unidos. E o Pentágono disse agora há pouco que esse objeto foi derrubado pela capacidade de vigilância e porque estava sobrevoando estava ali próximo a locais militares dos Estados Unidos, então por isso foi derrubado, por isso o governo americano tomou essa decisão de derrubar mais um objeto, o terceiro então em 3 dias. Lembrando então, só para a gente recapitular, na sexta-feira os Estados Unidos derrubaram um objeto que sobrevoava o Alasca, no sábado um caça americano derrubou um objeto que sobrevoava o Canadá a pedido do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e agora no domingo então mais um objeto derrubado em cima do lago, um lago entre os Estados Unidos e o Canadá. Então 3 objetos não identificados em 3 dias e agora começa um trabalho muito importante das equipes de resgate para recuperar os destroços desses objetos que serão levados para uma análise e a expectativa é de que essa análise possa trazer mais informações sobre esses equipamentos, sobre o que são esses objetos. A gente já sabe que são objetos diferentes daquele balão chinês que foi o primeiro a ser derrubado, né? Os Estados Unidos derrubaram um balão chinês que tinha o tamanho de um ônibus e já disseram que esses outros objetos são objetos menores. O que foi visto sobrevoando aqui o Alasca, por exemplo, tinha o tamanho de um carro pequeno e aparentemente não tinha equipamento de vigilância, o da sexta-feira. Então, são objetos diferentes, cada um com suas características, mas a gente ainda não sabe exatamente por que eles estavam sobrevoando o espaço aéreo, nem a quem pertenciam. Então, o que há nesse momento é muita suposição, né? Muita alegação. Aqui os analistas nos Estados Unidos falando muito sobre como o governo americano reforçou o sistema de vigilância aéreo depois desse incidente com o balão chinês, porque o incidente com o balão chinês causou uma crise diplomática e também trouxe várias críticas ao governo americano, trouxe críticas ao presidente Joe Biden, principalmente da oposição, os republicanos dizendo que Biden demorou para derrubar esse balão que poderia representar aí um risco à segurança nacional. Biden alega que não era possível derrubar, não teria sido possível derrubar esse balão antes, porque isso poderia ter sido perigoso e o balão também estava voando acima do limite para a aviação civil, diferente dos outros balões, os outros objetos, aliás, né, que ainda não foram confirmados se são balões ou não, da sexta e do sábado, que estavam sim, de acordo com as autoridades americanas, sobrevoando em uma altitude que oferecia riscos para a aviação civil. Então a gente vê que são casos similares, claro, porque são objetos sobrevoando aqui o espaço aéreo da América do Norte, mas cada um com suas particularidades. Primeiro, esse balão chinês, que a China continua dizendo que na verdade tinha fins meteorológicos, dizendo que se tratava de um equipamento civil, a China chamando a atitude dos Estados Unidos de derrubar esse balão de um exagero. Então isso foi o pivô de uma crise diplomática. Claro, os Estados Unidos e a China já têm relações muito tensas, mas isso piorou ainda mais a situação. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a cancelar a visita para a China por causa disso. Então tivemos esse incidente do balão chinês e depois tivemos mais 3 objetos então sobrevoando o espaço aéreo aqui da América do Norte que foram derrubados. Um na sexta-feira sobre o Alasca, o outro no sábado sobre o Canadá e agora a notícia que acaba de chegar desse terceiro objeto sobrevoando ali o lago entre os Estados Unidos e o Canadá. A gente separou um trecho da fala do primeiro-ministro Justin Trudeau sobre esse objeto que sobrevoava o Canadá e foi derrubado no sábado. Vamos ouvir. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled.
and an American F-22 successfully shot down the object. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object. Yesterday afternoon, I also spoke with President Biden and confirmed together that we will continue to do everything necessary to protect the sovereignty of our shared North American airspace, but also to do everything necessary to keep our citizens safe. A gente segue aqui com a Mariana Jangiacomo porque, Mariana, segundo a imprensa chinesa, um objeto voador também foi avistado por lá. O que se tem de informações, o que já se sabe a respeito deste objeto agora do outro lado do Pacífico, avistado pelas autoridades chinesas? Yuri, um veículo ligado ao Partido Comunista Chinês publicou essa informação, disse que as autoridades chinesas detectaram um objeto sobrevoando ali o mar na costa da China, e que estavam se preparando para derrubar esse objeto. A gente ainda não tem mais informações sobre isso, apenas esse trecho, então, que foi divulgado por esse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês. Lembrando, como eu disse, que a China continua dizendo que aquele balão, o primeiro, dessa história toda de objetos voadores aqui nos Estados Unidos, que foi derrubado pelos americanos, era apenas um equipamento com fins civis. E os Estados Unidos dizem que não, dizem que se tratava, sim, de um balão chinês de vigilância, com capacidade, com equipamentos que podem coletar informações e que poderiam ser prejudiciais, portanto, à segurança do país. Então existe essa crise diplomática, essa guerra de versões entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que chegaram a essa conclusão de que o balão realmente era um balão de vigilância, um balão espião, depois da análise do FBI dos destroços desse balão. E a China continua dizendo que não, continua dizendo que era apenas um balão com fins meteorológicos, que não deveria estar no espaço aéreo americano e veio parar no espaço aéreo americano por engano, por um desvio de rota. E agora diz, então, que identificou também um objeto voador por lá, mas não dá mais detalhes, diz apenas que está se preparando para derrubar. Então, tivemos o balão chinês, tivemos os 3 objetos que foram derrubados no espaço aéreo da América do Norte nesse final de semana, então um na sexta, um no sábado e um no domingo, e agora a China dizendo que há um objeto por lá também. E é importante só a gente ressaltar que o governo americano está sendo muito cuidadoso com as informações que divulga sobre isso, está evitando realmente dizer muito, falar muito a respeito. As informações estão saindo de forma lenta, estão saindo muito, muito lentamente, então isso é interessante da gente observar, porque logo no começo, quando houve a questão do balão chinês, os Estados Unidos já falaram que se tratava de um balão da China e já levantaram logo de cara a hipótese da espionagem. E agora, com esses 3 objetos que foram derrubados, o governo americano está sendo muito mais cuidadoso, está dizendo que é preciso esperar a análise, que é preciso recuperar os destroços, levar para a análise do FBI, para então poder dizer algo mais, O governo diz apenas que eles estavam ali, que esses 3 que foram derrubados, na verdade, os 2, de sexta e de sábado. De hoje a gente ainda não tem essa informação, mas que o de sexta e o de sábado foram derrubados porque estavam voando numa altitude que poderia representar riscos para a aviação civil, então por isso foram derrubados. E esse hoje de domingo estava sobrevoando ali muito perto de áreas militares americanas, então por isso foi derrubado também. Então só para a gente observar a diferença entre os casos, do balão chinês para esses 3 objetos agora, e a informação desse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês de que haveria um objeto lá também sobrevoando as águas perto da costa da China. Yuri, de volta com você. A gente vai se despedir por enquanto da Mariana Jangiacomo, que está lá em Nova York, e Luciana Caxan. A gente dá as boas-vindas agora para Lu. Boa noite, antes de tudo. Obrigado noite, aqui Yuri, por ajudar a gente a falar desse assunto que está dando o que falar nas relações entre Estados Unidos e China, e entender, saber o que a gente tem aqui já de informações, porque a gente está falando de assuntos que envolvem espionagem, contra-espionagem, então... Que é comum entre os países, a gente tem falado. A diferença nesse caso é que o artefato foi visto pela população. Pois é, está vindo a público. A espionagem não estava tão escondidinha assim, por isso que está todo mundo falando sobre isso, tá? Mas a questão é essa, que a espionagem, a contra-espionagem é comum entre os países, isso aí
a gente já sabe, né? Mas eu preparei aqui, Yuri, algumas telas com que a gente tem de informações sobre esses objetos que foram abatidos. Então, aqui, ó, esse aqui foi o primeiro, foi abatido no dia 4 de fevereiro, ou seja, no sábado passado, na Carolina do Sul. Mas a gente lembra, assim, ele foi abatido na Carolina do Sul, mas ele também entrou pelo Alasca. Depois ele tinha sido visto em Montana. Foi aí que começou, derruba, não derruba, ficou aquela celeuma ali com o Biden. Até para entender a geografia, né, dos Estados Unidos, Alasca ali bem a oeste, Montana também é um estado mais a oeste e Carolina do Sul já é mais próximo da costa leste. Exato. Ou seja, esse balão passeou bastante ali na América do Norte. Quando ele foi visto em Montana, as pessoas já tinham relatado terem visto esse balão 2 dias antes no Alasca. Então, assim, ele andou bastante até chegar na Carolina do Sul, onde ele foi abatido, porque aí houve aquela pressão sobre o Biden, o Partido Republicano cobrando essa atitude dele. E como a Mariana falou, ele deu 1 milhão de justificativas por que ele não abateu antes. Inclusive foi isso, que ele era muito grande e podia machucar as pessoas. Então ele tem uma largura equivalente a 3 ônibus, uma altura de 60 metros e ele pesa cerca de 900 Quase uma quilos. tonelada, quer exatamente. dizer, os 3 ônibus seria isso aqui, né? Exatamente. É grande. E aí o que acontece? Uma parte dele, ele foi abatido, caiu lá no oceano, uma parte foi recuperada, mas boa parte ainda está no fundo do mar. E as equipes estão tentando recuperar. Mas o que já se sabe sobre ele? Tinha painéis solares, câmeras, antenas, e ele estava voando acima do limite para os voos comerciais, que o limite aí é entre 10.900 e 12.100 metros de altura. Esse é o limite dos aviões comerciais. Ele estava acima desse limite. Aí a gente tem a próxima tela, a gente mostra o segundo objeto que foi abatido na sexta-feira. Então ele foi derrubado no dia 10 de fevereiro no Alasca, isso daí logo que já apareceu, já foi derrubado, mesmo porque já estava todo mundo de olho nessa situação, então não dava para postergar, tinha que ser feito ali na hora. E como você disse, quer dizer, já pessoas no Alasca tinham avistado aquele primeiro objeto, quer dizer, vem do segundo, aí foi mais rápido, foi mais célere a ação. Mas assim, como a Mariana falou, o Pentágono está sendo muito cuidadoso no que ele divulga de informação. Então, assim, não foi identificado, não foi divulgado que tipo de balão seria, mas o que foi, e as informações sobre tamanho, sobre forma, diferem. O Pentágono mesmo disse que eles são menores que o primeiro balão, como ela disse, o tamanho de um carro menor, mas não indicou qualquer tipo de forma, se tinha a forma de um balão, se tinha outro tipo de forma. E também não tinha peso nenhum. E esse também estaria voando ali no limite da aviação civil, o que para eles representa um perigo para os aviões comerciais. Só que isso causa um transtorno muito grande, porque para bater um objeto que está voando no limite da aviação civil, é preciso fechar o espaço aéreo para dar um tempo para o caça acompanhar, ir lá, abater e depois fazer ver se não tem mais nenhum perigo para poder reabrir o espaço aéreo. Então isso causa uma série de problemas que afeta o país todo, né? E temos mesmo sendo um estado mais isolado como o Alasca, mas tem rota de voo. Tem rota. Né? Temos o terceiro objeto também, nessa terceira tela, que foi abatido ontem, esse no Canadá. Yuri também entrou pelo Alasca. Só que o que aconteceu? Ele entrou pelo Alasca, logo de cara já foi monitorado por um caça americano. O caça americano foi acompanhando o balão. Quando entrou no espaço aéreo do Canadá, vieram mais 2 caças canadenses acompanhando e tentando avaliar que tipo de objeto era aquele, até que eles receberam a ordem conjunta, tanto do primeiro-ministro Justin Trudeau como do Biden, para abater o objeto. E aí foi em Yukon, lá no Canadá, que é praticamente na divisa. Né? Exatamente. Esse aqui, a ministra de Defesa do Canadá disse que ele tem uma forma cilíndrica, mas isso não foi confirmado. O senador Chuck Schumer, que é o líder da maioria no Senado, ele disse que ele foi brifado pelo Conselheiro Nacional de Segurança, Jake Sullivan, e ele disse que o que foi falado para ele é que eram balões como outros. Só que a ministra de Defesa do Canadá disse, ela foi a primeira a dizer, que esse aí teria uma forma cilíndrica e não redonda como aquele outro balão. E esse voava no limite também da aviação civil, não foi identificado que tipo de balão que é e ainda está em análise, Yuri.
Perfeito, esses são os três. E esses aí, são esses três. Exato, até ontem, porque aí hoje ainda teve esse abate. Agora, tem esse outro também. No que também fim da tarde aqui do Exato. Brasil, né? E ele está ali também na divisa com o Canadá, ali numa região no Lake Huron, em Michigan, que é pertinho do Canadá. Então, ficou ali entre os dois, não se sabe se estava... Porque a China, o que disse daquele primeiro balão? Que foi um balão meteorológico que saiu da rota ali e ficou voando a ermo. Então, não se sabe se seria o mesmo caso desses outros balões que estão aí pipocando pelos Estados Unidos. Pois é, e aí, Luciana, só para a gente arredondar também essa última informação que a Mariana Jean-Giacomo trouxe depois, do que as autoridades chinesas, por meio daquele veículo estatal, falaram de detectarem, não de um abatimento. Não abateram, mas disseram ter detectado também um objeto voador na costa ali, no leste do país, perto dessa cidade de Rizal. Desse a gente não tem nenhuma informação, é só a informação de que os chineses também viram algo, o que nesse contexto, depois de todos esses objetos detectados em território americano, faz todo mundo ficar com um sinal de alerta, né? Exatamente. O que eles disseram foi o que a Mariana disse, que eles estão se preparando para bater. Mas aí mais nenhuma informação. A gente sabe que é um pouco mais... as informações na China são menos acessíveis do que a gente tem dos outros países. Mas com certeza, assim que tiver alguma nova informação, eles vão divulgar e aí a gente vai poder comparar. Assim também como a gente vai esperar essas informações do Pentágono, dos Estados Unidos, dessas análises todas que eles estão fazendo por esses objetos que já foram abatidos, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Se são artefatos de espionagem mesmo ou outros tipos de balões que aí foi um infortúnio e acabaram sendo derrubados justamente por ter causado uma crise daquele primeiro balão que caiu na semana passada. Tudo a gente tem que aguardar aí no decorrer da semana para ver como é que vai ser essa investigação. E aí sempre com aquele pé atrás, porque como se trata de informação de espionagem, contra-espionagem, também tem um cuidado ali, são muito meticulosas as informações que são oficialmente divulgadas. Luciana Caxan, editora de Internacional, obrigado aqui pela ajuda. A gente ainda vai falar desse tipo de assunto, porque não ficou só na América do Norte, na América do Sul também. A Força Aérea do Uruguai investiga luzes intermitentes que teriam sido avistadas no céu na região oeste do país. Em um comunicado no Twitter, foi informado que uma intervenção da Comissão de Recepção e Investigação de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados foi ordenada, mas não há mais detalhes além desses. Os investigadores da comissão estão no local para ouvir as testemunhas, que dizem ter visto as luzes e tentar coletar informações a respeito dessas luzes intermitentes no céu do Uruguai. E quem também falou sobre isso é o analista de temas internacionais, Lorival Santana, que vai trazer para a gente uma análise, falar desses objetos derrubados na América do Norte e as repercussões para as relações entre Estados Unidos e China. Vamos ouvir. Essa questão em torno desses objetos derrubados nos Estados Unidos e no Canadá se complicou agora com um tweet do jornal Global Times, que é um jornal em língua inglesa, chinês, e que em geral costuma traduzir os sentimentos no interior do Partido Comunista Chinês. Diz o tweet: as autoridades marítimas locais da província de Shandong, no leste da China, anunciaram no domingo que haviam avistado um objeto voador não identificado nas águas perto da cidade costeira de Rizhao, na província, e estavam se preparando para derrubá-lo, lembrando os pescadores de ficarem seguros por meio de mensagens. A gente não sabe se esse objeto era de espionagem e se era americano, mas normalmente não se costuma fazer esse tipo de anúncio publicamente. Então, é bastante preocupante na hipótese de esse ser um equipamento de espionagem que os chineses estavam se preparando para derrubar ou já derrubaram. Por quê? Até aqui havia um certo pacto silencioso entre as potências militares do mundo que sempre se espionaram mutuamente. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Austrália, enfim, os países com capacidade para isso, Canadá, sempre fizeram espionagem e contra-espionagem. Então, quando eles identificam um objeto, um equipamento
que os está espionando, o que eles fazem é a contra-espionagem, o embaralhamento dos sinais, muitas vezes enviam sinais falsos para enganar o adversário, procuram não demonstrar que identificaram o equipamento para que o adversário não saiba disso e assim vão tocando a vida fazendo espionagem e contra-espionagem. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que a população visualizou um desses balões que estava sobre o estado de Montana. E aí isso se politizou, porque os republicanos afirmam que os democratas são suaves demais com a China. E aí o Joe Biden teve de provar que não é e derrubar aquele balão. E agora, com receio de que outros objetos chineses sejam visualizados por pilotos ou pela população ou por algum observador com um telescópio, estão começando a derrubar esses objetos. E isso certamente vai levar a retaliações da China. E aí a gente entra num caminho não mapeado. A gente não viveu isso ainda, essa destruição mútua de equipamentos de espionagem. Esses equipamentos eles são importantes para a capacidade militar dos países e até para a capacidade civil também. Muitas vezes serão equipamentos de telecomunicações, sempre estratégicos, tanto no âmbito militar quanto civil. Muitos dos objetos voadores não identificados, visualizados por tanta gente ao redor do mundo, é isso, o mundo está coalhado de equipamentos de espionagem civil e militar e de equipamentos de comunicação civil e militar. É até difícil diferenciá-los. Agora, se esse assunto se politiza, as pessoas começam a observar isso e começa esse processo de destruição, a gente pode estar caminhando para uma guerra de destruição de equipamentos militares e até para um conflito mais sério, dada a importância, a sensibilidade desses equipamentos, o quanto eles são estratégicos para todos esses países. Aí a análise de Lorival Santana sobre um assunto que está dando o que falar nesse fim de semana e a gente ainda vai voltar nesta edição do CNN Prime Time a falar desses objetos voadores que estão sendo identificados e às vezes até abatidos na América do Norte e agora também no continente asiático.